Segundo a cosmovisão que adotamos, o propósito maior do homem é conhecer a si mesmo. Assim, desenvolvi um processo baseado no gráfico medieval conhecido como Árvore da Vida, que possui diversas variações e interpretações, mas que, de modo geral, apresenta o microcosmos, homem, e o macrocosmos, universo, em um único diagrama. Ignorando o lado místico que envolve esse diagrama, utilizaremos seus recursos no processo terapêutico e de autoanálise. O ego é a síntese da influência de diversos processos interiores, e a forma mais sublime da manifestação de um ego é a supraconsciência. Nesse processo terapêutico e de autoanálise, começaremos de cima para baixo ou de dentro para fora, iniciando nossa jornada na primeira esfera de nosso mapa interno, o pensamento averbal. O termo averbal é uma licença poética para nos dar a ideia de sem verbo ou sem palavras. Como parte dos estudos, use as ferramentas que puder para estudar o pensamento sem linguagem e os exercícios para esvaziar a mente, pois o pensamento sem linguagem é feito no mais absoluto silêncio mental. A meta de nosso primeiro exercício será expandir a nossa capacidade em manter o silêncio pelo máximo de tempo possível. Até a próxima. 3 abraços. Isto não é real? O que é real? Como se define real? Se você se refere ao que pode sentir, cheirar, provar e ver, então real são apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Você tem vivido em um mundo de sonho. O que é a realidade? O louco experimenta outro sentido de realidade. Em sua mente alterada patologicamente, os sinais enviados pelos sentidos são distorcidos. Então, sua interpretação da realidade externa é diferente da do senso comum. No estudo do Arcano Zero, nós veremos que existe uma linha muito tênue que separa a realidade da ilusão e que todos nós estamos sujeitos a sofrer influências externas e internas, de modo que distorça como nossa mente interpreta os sinais que são enviados pelos sentidos. A nossa visão pode ser deturpada mediante um choque traumático. A nossa audição pode ser deturpada mediante estresse. Podemos sentir falsa sensação de toque mediante sugestão hipnótica. E o medo pode nos fazer até sentir frio. Enfim, todos os sentidos estão sujeitos à influência externa ou interna para que a interpretação de nossa mente seja alterada ao esperado comumente. Então, como saber o que é realidade e o que é fantasia? Por que nós possuímos essa falha? Durante a evolução do Homo sapiens, tudo que não possuía função foi descartado. Nós necessitamos de todos os atributos que possuímos para poder chegar onde estamos na cadeia evolutiva. Portanto, essa falha, na verdade, é uma capacidade e não podemos interpretar falha de modo pejorativo, mas no sentido de fenda ou abertura. E essa fenda permitiu que um dia o homem acreditasse que podia dominar o fogo, do qual todos os animais fogem. Essa fenda permite que nós criemos realidades alternativas na nossa mente, onde o impossível se torna possível. Essa fenda fez o homem sair da caverna e acreditar que podia pisar na lua. No estudo do Arcano Zero, nós aprenderemos práticas que nos auxiliarão a utilizar essa capacidade que nós temos de nos enganar beneficamente, para utilizarmos essa capacidade em proveito próprio. Então, no dia que estivermos fracos, sabotaremos a nossa própria mente para que sintamos que somos fortes. A nossa primeira prática é a seguinte. Primeiro, com total silêncio mental e olhos fechados, imagine-se onde você está, evitando qualquer tipo de verbalização na mente. Segundo, imagine agora seu corpo inflando como um balão que fica cada vez mais leve. Terceiro, como um balão de hélio, seu corpo começa a subir em direção às nuvens, porém você nota que está preso com uma corda à terra. Quarto, imagine essa corda se rompendo
e toda aquela força que estava aprisionada com vontade de subir é liberada, e no impulso você inicia a subida pelos ares. Quinto, vá até onde sua mente puder, mantendo em todos os processos o silêncio verbal na mente. Sexto, chegando ao espaço cósmico, se imagine inflando mais e mais até que seu corpo assuma a totalidade do universo. Sétimo, se mantenha o máximo que puder nesse estado até que sua mente interrompa com pensamentos intrusos ou até atingir a sonolência. Os 3 processos do primeiro caminho. Como todo músculo que é exercitado corretamente se fortalece, a nossa mente também se fortalece se for exercitada corretamente. Todo esse jogo mental presente no ocultismo medieval e tradicional exercita a mente, quando força o estudante a encontrar padrões e o forçando a memorizar esses padrões encontrados. O ocultismo medieval é um bom recurso para a expansão dos 3 processos, só que é semelhante a um serrote no lugar de um bisturi em uma cirurgia delicada. Pois para a pessoa desenvolver uma religiosidade saudável, ela trilha caminhos desnecessários, passa por decepções, investe tempo em ilusões, para somente então e talvez encontrar o equilíbrio entre aquilo que acredita ser possível e aquilo que sabe ser possível. O silêncio mental, ele propicia o surgimento e a expansão do pensamento simbólico. O pensamento simbólico é o processo que nossa mente utiliza para analisar modelos e formular soluções. Assim, necessitamos de um processo tricotômico, ou seja, um caminho com 3 vias que objetive, primeiro, expandir nossa capacidade de pensar sem verbalizar. Segundo, expandir nossa capacidade de interligar pontos. Terceiro, expandir nossa capacidade de fixar informação. Em síntese, o primeiro processo é o silêncio mental, o segundo processo é a expansão do pensamento simbólico e o terceiro processo é a fixação mnemônica simbólica. Dessa forma, o primeiro caminho de nosso mapa interno se divide em 3 processos não verbais. Como não acreditamos em uma via congelada, cristalizada ou padronizada para se obter o mesmo resultado, estimulamos que o buscador encontre exercícios para esses mesmos objetivos em outras fontes, para dessa forma encontrar aquele que seja mais confortável e que obtenha melhor resultado. Nossa prática para a expansão do silêncio mental foi transmitida na videoaula número 2. O pensamento simbólico é expandido através de práticas como a música, palavras cruzadas, programação, enfim, existem diversos métodos entre práticas profissionais e hobbies que podem ser utilizados para expandir o pensamento simbólico. Escolha uma prática. Fixe um horário diário para aquela prática. Seja palavra cruzada, exercício de solfejo musical, tanto faz. O importante é que esse exercício seja rigoroso em sua periodicidade, ou seja, no intervalo entre um exercício e outro. Para a fixação mnemônica simbólica, nós iremos adquirir um diário, onde anotaremos nossos sonhos diários e as primeiras sensações ao acordar. Dessa forma, se você não sonhou, simplesmente anote suas sensações, ou seja, seu humor, suas expectativas para aquele dia, etc. Seja rigoroso em ser regular. A base da prática é a disciplina. Exercícios só funcionam se são periódicos. Respiração consciente. Antes de falarmos sobre a respiração consciente, precisamos introduzir os conceitos herméticos para a melhor compreensão da funcionalidade da prática. Os 7 conceitos herméticos. Primeiro conceito. O conceito do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Segundo conceito. Conceito da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Terceiro conceito. Conceito da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Quarto conceito. Conceito da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem 2 polos, tudo tem seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliáveis. Quinto conceito. Conceito do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. O ritmo é a compensação. Sexto conceito. Conceito do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculinos e femininos. O gênero manifesta-se em todos os planos da criação. Sétimo conceito. Conceito da causa e efeito. Toda causa tem seu efeito,
Todo efeito tem sua causa. Existem muitos planos de casualidade, mas nada escapa à lei. Já ouviu falar do dínamo? Pode até não ter ouvido falar, mas com certeza já utilizou vários em seu dia a dia. Os dínamos estão presentes desde o seu aparelho de videogame ao carrinho de controle remoto de seu filho. Aquele motorzinho quase onipresente revolucionou a ciência moderna, pois é uma espécie de dínamo que gera a eletricidade nas hidrelétricas. O dínamo comprovou, depois de séculos, o conceito hermético de correspondência e o de polaridade de uma só vez. O dínamo é capaz de converter força mecânica em eletricidade, como também pode fazer o oposto, converter eletricidade em força mecânica. Então podemos aplicar o conceito de polaridade e de correspondência às nossas práticas. Pense comigo. Mediante uma situação de estresse, o corpo libera diversas substâncias que resultam na aceleração do batimento cardíaco e na frequência e intensidade respiratória. Portanto, se aplicarmos o conceito de correspondência, poderemos reverter o estresse, controlando a respiração. Siga meu raciocínio. Se o estresse aumenta a frequência respiratória, se eu diminuir a frequência respiratória, eu diminuo o estresse. É o mesmo princípio utilizado no dínamo. Portanto, nosso exercício de hoje deve ser somado aos exercícios anteriores nas práticas diárias e consiste no seguinte. Primeiro, mantenha o silêncio mental. Segundo, inspire o ar lentamente com o abdômen contraído. Terceiro, retenha o ar e visualize uma luz branca que se espalha por todo o seu corpo, juntamente com o oxigênio, através do seu sangue. Quarto, expire o ar lentamente e visualize sombras saindo no ar que representam a impureza que sai de seu corpo. Quinto, repita o processo 10 vezes. Como não podemos contar na mente o número de vezes, aconselho o uso de um terço ou de uma japamala. Você mesmo pode fazer sua ferramenta com uma corda e dando 10 nós. Para cada repetição, você passa o nó seguinte. Faça essa prática diariamente após acordar e antes de dormir. Nesse processo terapêutico, visamos condicionar algumas práticas e descondicionar outras práticas. A respiração é algo que nós ignoramos desde que nascemos. Então, quando nós passamos a dar atenção, ganhamos outras coisas além daquilo que está previsto, pois nós desautomatizamos um processo.